vamos conversar aqui no estúdio com Renan Santos, que ele é pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão. Partido Missão, um partido novo, que deriva aí do movimento do MBL, Movimento Brasil Livre. Tem todo um histórico. Ele vai conversar com a audiência da 95. Você pode participar conosco também e fazer perguntas, se você quiser. Pré-candidato à presidência, bem-vindo a Mossoró. Renan, boa tarde. Obrigado, uma honra estar aqui, um prazer estar aqui em Mossoró, passando um pouquinho de calor agora. Me falaram que tem um negócio que eles chamam de pingo do meio-dia, que é um suor que vem aqui no dia. Eu já aprendi um pouco sobre isso agora, um pouco debaixo do sol, mas vem sendo um prazer. Muito bem, Renan, quem são vocês? Inicialmente, muita gente conhece, mas também tem uma parcela da população que não sabe. Então, a oportunidade também de falar sobre isso. Quem são vocês? Nós somos o Partido Missão, como você bem colocou, nós viemos do Movimento Brasil Livre. É um partido formado majoritariamente por jovens. É o último partido que foi lançado no Brasil. Pra gente entender, é muito, muito difícil de montar um partido. O Bolsonaro tentou montar entre 2020 e 2021 e fracassou. Ele conseguiu 180 mil assinaturas. A gente levantou mais de 800 mil assinaturas, enviou as que precisavam para ser validadas, validamos. É um partido que, classicamente, pode ser colocado como partido da direita, mas a gente é muito inovador em termos de propostas. A gente é muito diferente dos nossos concorrentes. A gente propõe coisas que hoje na política brasileira sequer são discutidas, e a gente está querendo acelerar o processo de mudança no Brasil, porque o Brasil, se não fizer nada, se continuar nessa cantilena de o Lula vai dar picanha, vai dar um gás e uma energia elétrica, e da direita não tem nem isso, tem só salvem o Bolsonaro. Se ficar só nesse jogo, basicamente o país vai pro buraco. Ele tá ficando para trás internacionalmente por todos os rankings. Estamos em 10º ou 11º no PIB, em ranking de PIB internacional, mesmo sendo uma nação com grande território, com grande população. Ou seja, é uma situação dramática, e se a gente não tomar medidas corajosas, nós vamos pro buraco, e eu tô aqui para resolver isso. Então a missão do Partido Missão seria se converter numa nova direita, uma direita diferente. Uma direita diferente, porque a direita como tá, uma direita baseada em likes e espetáculo em rede social. Pra quem tá entendendo, como assim um espetáculo? A galera faz muito drama, grita muito, berra muito, reclama muito, mas não faz nada. E a gente é uma direita que faz. Tanto no período do impeachment, quando teve o impeachment da Dilma, quem organizou as manifestações e quem foi em Brasília passou o impeachment fomos nós. Não foi a turma do Bolsonaro, foi Nicolas, não foi nenhum desses caras. Os caras estavam, no máximo, aparecer a manifestação, gravavam um vídeo e ia embora. Depois que a população falou, não, nós queremos pessoas como o Bolsonaro, isso veio com preço. O Bolsonaro nunca foi um grande parlamentar. O Bolsonaro é um cara com grandes escândalos de corrupção, passagem na vida dele já por escândalo de corrupção, o mais famoso da rachadinha. E ele não foi forte, nem corajoso, nem inteligente o suficiente para poder enfrentar as esquerdas. E as esquerdas venceram ele em 2022. A gente está de volta com o Lula no poder. E vamos lembrar, o Bolsonaro entrou no poder com o Lula preso. Isso é muito deprimente. Então não dá para ter uma direita fraca, uma direita que não estuda, e uma direita que só quer ter like, uma direita de celebridade. É a direita do rancho do Carlinhos Maia ou do BBB. A gente não pode ser isso. Você fazia um trabalho de bastidores dentro do MBL. Até chegar um momento, o MBL se projetou nacionalmente, tanto com a figura do Kim Kataguiri quanto do próprio Arthur Duval. O Kim Kataguiri hoje é um deputado federal nos quadros do União Brasil. Provavelmente na janela partidária, Kim estará migrando, vindo para a Missão também, para fortalecer essa frente de vocês. Sim. E aí você emerge como candidato à presidência da República. Esse era o projeto inicialmente? Ou o projeto era trabalhar o Kim ou até mesmo o próprio Arthur Duval, que já era deputado pelo estado de São Paulo? Vocês furaram uma bolha importante em São Paulo, conseguiram eleger um deputado. Sim, mas a gente cresceu em muitos estados, especialmente na última eleição. A gente começou a avançar no Nordeste, elegemos gente em quase todos os estados da federação, então houve um crescimento amplo. Mas o projeto nunca foi sobre eleger o Kim ou eleger o Arthur ou me eleger. O projeto é ter um time muito forte ao redor de todo o país. Certo, e propostas, né? Exato. Nós vamos falar sobre as propostas. Deixa eu fazer uma provocação a você aqui, que eu sei que você é bom de provocação. Ciro Gomes declarou que vocês são garotos de São Paulo que gostam de jogos. Ele deu essa declaração. Quando? Deu essa declaração, tá na internet, inclusive. É uma forma faz tempo, eu não sei. Já faz um tempo, né? Tá. Entre alguns outros políticos tradicionais que não levavam o discurso de vocês muito a sério, né, ao ponto de ter aí um discurso pejorativo na luta de vocês. E eu li essa semana na Carta Capital, que é um veículo ligado, inclusive, à esquerda brasileira, à pauta jornalística da Carta,
E a matéria dizia o seguinte, que você seria, os setores da esquerda dizem que a sua candidatura repete a receita de bolo, a fórmula de Pablo Marçal. E abre aspas para a matéria e eu deixo você à vontade. A estratégia seria transformar provocações, confronto e viralização em capital político. O pacote vai de ataques pessoais a gestos performáticos, como o episódio em que Renan Santos e militantes do MBL jogaram sal grosso no terreno da casa onde nasceu do ex-presidente Lula, no sertão de Pernambuco. Trecho da matéria da Carta Capital. Vou começar com o Ciro, né? Veja só, o Ciro, ele quer chamar a gente de moleque, mas ele não fez a própria lição de casa, por falar em moleque que vai pra escola, né? A gente é um moleque estudioso, a gente fez a própria lição de casa. Por exemplo, nós montamos nosso próprio partido político e não temos que ficar pedindo pinico pra ninguém pra ser candidato. O Ciro tem. Não conseguia nem ser candidato pelo próprio PDT, que o partido dele teve que se entregar pro PT. Lá no estado, agora ele teve que ir pro PSDB e agora vai ter que pedir ajuda do Bolsonaro. Em geral, quem tem que ficar pedindo ajuda pros outros é criança. Mãe, abre a tampa do sorvete aqui, mãe, me leva a passear. Esse é o Ciro. Então, se isso é ser adulto, sem partido, sem caminho, tendo que pedir ajuda pros outros, e ser criança pra gente é ter o próprio partido, ter o próprio caminho, então eu prefiro ser criança pra sempre, né? Ser adulto como o Ciro me parece uma ideia ruim. E sobre o comentário da Carta Capital, veja só, a Carta Capital não é um veículo de imprensa. A Carta Capital é um site ligado ao PT. Era um site que faz defesa do PT. E isso é um ataque normal que eles fazem. A gente trabalha com política e espetáculo. Não, a gente às vezes usa o espetáculo como instrumento para divulgar nossas ideias e não há problema nenhum nisso. Dito isso, eu fico muito curioso, porque se eles acompanhassem as eleições em São Paulo, eles saberiam que nós fizemos muita oposição ao Pablo Marçal. Nós temos asco do Pablo Marçal. O meu estilo pessoal não tem nada a ver com o Pablo Marçal. Sim. Não sou vendedor de curso, não sou um provocador. Eu sou uma pessoa que ficava nos bastidores. Eu construí o grupo, faço análises todos os dias, 15 horas, análises frias sobre os temas ligados à política brasileira. Sempre trabalhei com isso. Diferente do Pablo Marçal, eu escrevi meus próprios livros. Diferente do Pablo Marçal, eu montei um grupo político em que as pessoas confiam em mim e não num truque que ele dá, que só dura uma vez, né? O truque do Pablo Marçal é aquele truque que ele te encanta, bate tua carteira, mas depois você nunca mais confia nele. Não é o nosso padrão. Muito bem. Ô Renan, qual é o tipo de eleitor que vocês buscam, né? Eu vi nas suas redes sociais que esse partido é um partido, você declarou isso aí, né? Num vídeo de homens jovens, né? Um discurso de você que você falou isso na sua rede social. Bom, é um partido de homens jovens. O que seria exatamente? Como assim? Olha, a demografia que nos apoia, ela é fortemente jovem e ela é fortemente masculina. E por quê? Porque na política, em geral, quem acompanha mais política, isso em todos os lugares, é mais homem do que mulher. E em geral, as ideias novas surgem com homens jovens. Isso em geral, você vai ter ideias novas, surgem com pensadores, e essas ideias vão se expressar majoritariamente com homens jovens. E candidaturas novas surgem também com homens jovens. Então eu pego, por exemplo, o Trump, quando ele surge, ele começou com um movimento MAGA, que era um movimento masculino e mais jovem. Bolsonaro, também em 2014, 15, 16, mesma coisa. Vamos pegar o Milley, mesma coisa. Essa é uma tendência normal. E essa é uma tendência, inclusive, saudável. É igual, eu dou sempre exemplo daquela banda de rock que tocava na garagem, ia os amigos assistir, aí uma hora ela fica famosa, ela vai tocar no estádio. Existe a fase de estar na banda de garagem com seu público jovem, em geral rapazes, e depois vem as moças. A gente tá, ou estava nessa fase. A gente tá começando a sair, parar de fazer o show na garagem, agora a gente foi para um bar maior, a gente tá nesse processo de crescimento. E as pesquisas mostravam isso. A pesquisa Atlas nos mostrou que entre os jovens de 16 a 24 anos, a gente já tem 21% de intenção de voto, para um partido que foi fundado há 2 meses. Quando a gente faz um recorte, homens jovens de 16 a 24 anos, isso sobe para mais de 30%. E isso é muito alvissareiro, isso é muito interessante, porque isso mostra, vamos dizer, que as novas gerações, elas já estão acompanhadas de uma ideia, e essa ideia é a nossa. Muito bem, então é um partido de futuro e para o futuro. Sim, é um projeto de longo prazo. É um projeto que a gente construiu, assim, para durar. Não é um projeto feito para essa eleição. Tanto que, assim, tem vários políticos que estão querendo chegar. Chega aí, eu quero tocar o partido aqui no nosso estado. A gente não vai vender o almoço. Já tem assédio, né? Sim, e a gente partidário. não. Exato. E a gente não vai vender o almoço para pagar a janta. No sentido de que nós não vamos fazer vários acordos de curto prazo para passar da causa de barreira para ir bem na eleição. Não. O foco é formar uma galera boa, treinar essa galera, fazer boas lideranças, as pessoas começarem a mudar a vida das pessoas, tudo ao seu tempo. Tudo ao seu tempo. E esse homem jovem, Renan Santos, ele tá ligado a qual classe social? É classe média? É classe baixa? Qual é o poder aquisitivo e o nível cultural desse homem jovem? Varia muito. Varia muito. Varia muito. Nesse ponto é muito diverso. E assim, varia regionalmente, varia
termos de classe, em termos de região. O que é mais em comum não importa muito a classe social, são pessoas mais bem informadas, pessoas curiosas intelectualmente. Até porque hoje, assim, por preguiça a pessoa pode escolher 3 caminhos e por inteligência esse homem jovem vai escolher um. Por preguiça ele vai no lulismo, ele vai no bolsonarismo, ou ele não é nada, ele não acompanha a política. Se ele começa a estudar, em geral ele vai cair no nosso universo. E isso explica por que os melhores jovens, quando você vai pegar de famílias humildes, gostam da gente, ou quando eu vou pegar um jovem que está no INSPER, que é uma das faculdades mais caras do Brasil, ou no ITA, que é a faculdade talvez mais difícil de entrar no Brasil, eles adoram a gente, porque realmente a gente forma o pensamento que acompanha eles nessa geração. Qual é a sua idade, Renan Santos? 41, eu não sou jovem, mas... 41, mas está no pique, né, para ser candidato, tem todo um futuro pela frente na política, certamente já tem um trabalho construído junto com os demais. Renan, você disse Bolsonaro traiu a nossa revolução, por quê? Muito simples, o Bolsonaro ele se elegeu surfando a onda das nossas manifestações, surfando a onda da Operação Lava Jato. Então logo ele entrou, ele pegou as manifestações e transformou elas num culto à personalidade dele, e pegou a Operação Lava Jato, que vinha prendendo vários políticos, Lula é o mais famoso, mas boa parte da classe política brasileira, da elite da classe política, do centrão, empreiteiros, foram presos, e ele trocou isso pelo salvamento do filho dele, Flávio, que foi pego num desdobramento da Operação Lava Jato, que era a Operação Funa da Onça, lá no Rio de Janeiro, por cometer crime de peculato. E o que é crime de peculato, para quem está assistindo? É uma série de crimes que envolvem apropriação de dinheiro público. E ele fazia isso como? Ele botava pessoas para trabalhar no gabinete, elas fingiam que trabalhavam, elas nem iam trabalhar, e aí elas sacavam o salário delas, ficavam com 20%, 30%, e o resto davam tudo para um operador dele que chamava Queiroz, que juntava esse dinheiro e pagava o Flávio, sejamos honestos. Uma parte desse dinheiro era lavado numa loja da Copenhagen, que ele tinha. E aí, curiosamente, né, descobriram que o Flávio, o Jair, os outros membros da família tinham dezenas de imóveis. Uma parte desses imóveis comprados em dinheiro, em cash, né? E isso aí não é opinião minha. Isso tudo tem prova, porque às vezes as pessoas vêm na internet, não tem prova. Tudo tem prova, tudo tem depoimento. Isso só não andou por conta de decisões de cima que pararam a investigação. Decisões que vieram, inclusive, do ministro Gilmar Mendes, que os fãs do Bolsonaro gostam de falar mal dele, mas na prática, assim, ele beneficiou o Flávio. E aí o Jair entregou, né, e a gente percebe que isso aconteceu tudo ao mesmo tempo. Ele entregou a PGR para um petista, ele entregou as nomeações para o STF para pessoas que ao longo do tempo tomaram decisões que prejudicaram a Lava Jato e se juntaram ali àquela turma do STF. E aí o resultado tá aí. O Lula foi solto, todo mundo foi solto, a roubalheira voltou. A roubalheira voltou tanto que logo após acabar a Operação Lava Jato, começou o que a gente chamou hoje de escândalo do Banco Master. O escândalo do Banco Master começa um dia após acabar a Lava Jato. E aquilo vai crescendo, vai tomando uma proporção. Por quê? Porque a elite política, quem manda e quem tem dinheiro, falou, ninguém vai ser pego mais, tá resolvido. Voltou a festa. E voltou. Tanto que os escândalos, tanto do INSS quanto o escândalo do Banco Master, são em peso similares ou maiores do que o próprio Petrolão que foi pego pela Lava Jato. Sim. Mas naquela ocasião de 2018 não havia então outro caminho para o MBL? O caminho era via Bolsonaro mesmo? Nós não tínhamos sequer... A gente tentou lançar um candidato que era o Flávio Rocha, que é aqui do estado. Empresário Flávio Rocha do grupo Riachuelo. Isso, a gente tentou, fizemos vários eventos com ele, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, mas a população estava encantada com o Bolsonaro. Achava que o Bolsonaro era o capitão do povo, que ele era um herói. E não houve meios. Aí a gente apoiou ele no segundo turno, a gente votou no Bolsonaro no segundo turno, e então logo ele entrou, ele começou a cometer os erros dele. Muito bem. Bom, você aparece aí com 3 pontos em pesquisa da Atlas Intel, é isso? Atlas Intel, a gente estava vendo divulgado em janeiro agora, né? Semana passada, foi no final do ano agora? Não, foi semana passada. Foi semana passada. Isso. Eu passei os governadores ali já. Já passou os governadores. Bom, em nível de desconhecimento você tem ainda acima de 80%. Na sua avaliação, são 6 meses até a campanha, o que é que faz vocês acreditarem que você fará o segundo turno, é isso? Eu preciso ir pro segundo turno. Não vou conseguir ganhar no primeiro, acho. Então eu preciso ir pro segundo turno. E quais são as condições objetivas que farão Renan dos Santos chegar ao segundo turno? Por quê? A mensagem. Eu não sou a pessoa mais carismática. Você já fura na bolha jovem. Sim. Será que você vai conseguir entrar em outros nichos sociais também de eleitorado? Vou. Eu tenho certeza que aqui no programa da rádio, uma rádio com grande audiência, vai acontecer igual aconteceu em outras rádios do interior. Várias pessoas mais velhas que estão ouvindo vão se assustar com as propostas. Assustar no sentido positivo. E eu simplesmente vou crescer com propostas. Eu não sou o cara mais carismático, eu não tô aqui pra fazer as pessoas gostarem de mim, não tenho um sorriso bacana, não tô afim de nada. Eu tô afim de falar a verdade e apresentar um plano que vai fazer com que as pessoas andem na rua, que bandido que te assalte seja morto,
O cara foi roubar teu celular, a polícia vai poder dar 2 tiros no peito do bandido e o bandido vai pro inferno. Eu vou andar com uma política muito clara de tornar, especialmente a região Nordeste, um lugar desenvolvido. Eu vou pegar o município que não funciona, eu vou juntar esses municípios, eu vou botar interventor. A gente vai fazer uma revolução no Brasil. E é isso que vai fazer crescer. Nós vamos falar sobre essas propostas que vocês estão trazendo aí para o público, mas a questão que se coloca é a seguinte, em termos de custo de campanha, né? O Missão está sendo criado agora, ele não tem representatividade no Congresso Nacional para fazer parte, apesar de que, né, ele pode ter o direito ao fundo eleitoral também como partido criado, agora num nível de proporção bem menor do que as grandes legendas. Então eu queria lhe perguntar exatamente isso, como é que vocês se articulam para arcar e bancar toda a divulgação, a propaganda, as propostas do candidato e andar esse país, né? As pessoas podem mandar doações para o partido. As pessoas podem... Hoje existe um modelo de filiação no partido que você pode pagar para se filiar. Então você pode se filiar de graça, mas se você quiser pagar um valor mensal para ajudar a construir o partido, você paga, isso está ajudando a gente a fazer as nossas viagens. Quanto é que paga para se filiar no... Tem vários valores. Esse modelo é inovador, então. Então a pessoa se filia no nosso próprio site e ela paga o valor que couber no bolso dela. E a gente pede muito, olha, precisamos disso. A transparência desses gastos, ela entra mensalmente no site do TSE, então as pessoas podem acompanhar os gastos disso. E nós estamos rodando o Brasil de maneira econômica, então não tem jatinho, né? Então o máximo de avião que eu peguei é um avião lá de São Paulo para Natal. Chegando lá, a gente pega um carro, 5 caras no mesmo carro, apertado, e para deixar claro que é verdade, a gente filma tudo. Nós ficamos ao vivo rodando o Brasil. Então a gente fica com a câmera tá até ali. E vai filmando a gente, vai mostrando o pé, a pessoa vê o hotel que fica, onde a gente come. E por mais que tenha um risco envolvido, porque tem muita gente que quer eliminar a gente, de outro lado as pessoas têm a certeza, pô, esses caras estão vivendo aquilo que eles pregam. Uhum. Vocês começam então essa caravana pelo Nordeste, é isso? Sim, a gente começou em Pernambuco, agora Rio Grande do Norte, aí vamos pro Ceará. Retornamos para São Paulo, dali vamos fazer outra perna que envolve Alagoas, Maranhão e Piauí, que são os 3 estados. Os estados que estão na posição mais dramática hoje aqui, depois vem a Bahia. Dramática do ponto de vista social, econômico, avanço do crime organizado, IDH, analfabetismo, dependência de verba federal. A situação no Maranhão, no Piauí e nas Alagoas, ela é absolutamente dramática. E é o maior nicho, a região Nordeste é o maior nicho eleitoral do PT. Sim. Historicamente. Você disse que a verdadeira polarização do Brasil não se dá entre esquerda, lulistas e bolsonaristas, e se dá entre norte e sul do país. Exato. Vamos contextualizar isso para a nossa audiência? Lógico, para quem está me ouvindo aqui, que é de Mossoró, que é da região Nordeste, o Brasil está começando a viver uma espécie de uma guerra regional. Eu vejo o tempo todo vídeos de brigas que envolvem pessoas do norte falando mal de pessoas do sul, pessoas do norte. O pessoal de Santa Catarina tá cansado de ver migrante do Pará. Aí vai o governador do Pará e fala, não, aqui o Pará tá uma maravilha, mas tá todo mundo embora do Pará. Então quando você faz um corte, você percebe que isso tende no futuro a se agravar. E tende a nos levar, se nada for resolvido, a ser um país que vai se dividir em algum momento. Porque as pessoas estão se odiando e o pacto federativo não funciona. Você fala, mas como assim não funciona? Olha, o pacto federativo do Brasil é assim. A gente está extraindo das pessoas e das cidades que produzem mais, manda para o governo federal e eles mandam para as cidades que produzem menos. Isso poderia funcionar se os lugares que estão produzindo menos, um exemplo é o Maranhão, ele fizesse lição de casa, começasse a crescer, mandasse a arrecadação e você equilibra. Mas não é isso que está acontecendo. Pelo contrário, a população continua muito pobre, a vida não melhora, os prefeitos são extremamente corruptos, gasta-se com as maiores besteiras possíveis. A população não vê isso, porque a população vende o voto. E aí você fica com o seguinte clima, falando com pessoas de Santa Catarina, eu pago minhas contas aqui, o dinheiro vai para lá, vai pro governador do Maranhão, ele fica organizando, agora tá rolando uma competição entre o prefeito de São Luís e o governador do Maranhão para ver quem vai fazer o maior carnaval do Brasil. Eles não tinham que fazer o maior carnaval do Brasil, eles tinham que fazer a maior mutirão de alfabetização infantil do Brasil, dado que o Maranhão tem um analfabetismo bizarro. Mas não, o dinheiro é muito mal gasto e só se gasta com festival, com brincadeira. Os escândalos de corrupção acontecem em todas as cidades, a compra de voto é a base da política e isso está começando a gerar raiva entre as regiões, muita raiva. Aí o Lula vai e provoca de um lado e essa raiva pode levar o Brasil a uma divisão. E aí, para algumas pessoas, eu já falei, o cara que mora, sei lá, em São Paulo, sim, o São Paulo ficando com a própria arrecadação, São Paulo fica muito rico, né? Dito isso, será um pequeno país aqui na América do Sul, rico. Talvez nas regiões aqui no Nordeste, os estados comecem a depender mais de si, comecem a enfrentar essas oligarquias e se resolvam.
Mas no fundo nós seremos apenas nações pequenas perdidas nas Américas, com a mesma potência do Equador. A gente não tem esse destino. O Brasil é um país de dimensões imperiais. Sim, continental. Nós podemos participar do grande concerto de nações, que é o Brasil sentar com Índia, com Rússia, com os Estados Unidos, com China, com a União Europeia, para decidir o destino do mundo. Esse é o nosso destino. Os nossos pais, avós, bisavós lutaram para que o Brasil fosse um país grande. E a nossa obrigação é manter ele grande. Então, a nossa função, quando a gente fala em dividir a polarização, é trazer um projeto que resolva o desenvolvimento no Norte e Nordeste e que resolva as questões econômicas que afligem o Centro-Sul, eliminar o crime organizado em todas as regiões e o Brasil se sentir parte de tudo. Essa é a energia do projeto. Muito bem, Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão. Nós estamos aí com mais de 1000 pessoas no nosso YouTube. Uma audiência considerada boa para esse horário aqui pra gente, aqui realmente muito interessante no YouTube da 95, e o pessoal querendo ouvir as propostas. A gente deixou esse primeiro bloco para conversar um pouquinho sobre justamente o propósito do partido, algumas visões mais gerais, e no segundo bloco no segundo bloco falar de propostas, tá bom? Segurança pública, área de saúde, relação com os demais poderes e outros assuntos, questão com a mídia também, outros assuntos que Renan Santos pensa, dentro de um projeto à presidência da República. Vamos fazer um intervalo aí, Paulo Ricardo. Se você gostou do vídeo, se inscreva. Se você gostou do vídeo, se inscreva.